Temos aprendido sobre o que é fé e sobre como a fé vem. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você como nós vamos exercer a nossa fé. Fique conosco nesse boletim da fé. Graça e paz, família Zona Norte, estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre como exercer a nossa fé. Temos aprendido com o livro de Hebreus 11:1 que a fé é certeza, fé é fundamento, né? Fé é convicção. Fé se trata de como é que recebemos a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando recebemos fé, quando recebemos a palavra de Deus, essa palavra deve gerar convicção no nosso coração. Então, se aquilo que estamos ouvindo não está gerando fé no nosso coração, não está gerando certeza, você não está recebendo a palavra genuína, a genuína palavra de Deus. Amém? Então temos aprendido que fé é fundamento, que fé é certeza. Mas agora, irmão Eduardo, eu já tenho essa certeza, eu tenho convicção no meu coração daquilo que Deus falou a meu respeito. Então hoje nós vamos conversar sobre como exercer a sua fé. Porque não basta ter fé, né? A palavra diz que Deus compartilhou uma medida de fé conosco e recebemos convicção a partir da palavra de Deus. Mas como eu exerço a minha fé? Acompanhe comigo lá o texto em Marcos 11:23. Jesus vai nos ensinar como exercer a nossa fé. Então aqui é Jesus nos ensinando. Ele diz assim: tende fé em Deus, mas também pode ser traduzido como tende a fé do tipo de Deus, né? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, diga comigo, disser, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Eu quero parar nesse verso aqui. Então eu quero enfatizar esse estilo de fé, esse tipo de fé, o tipo da fé de Deus que o quê? Que acredita no que está dizendo, que acredita que o que a pessoa está dizendo vai acontecer, não é? Jesus está dizendo: acredite no que você está dizendo. E o que se você acreditar e não duvidar no seu coração, o que você está dizendo vai acontecer, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui na palavra de pessoas que praticaram isso que Jesus está dizendo, né? E realmente elas acreditaram no que disseram e o que elas disseram aconteceu. Aqui é Jairo, o chefe da sinagoga, né? A filha dele morta, e aqui diz, Marcos 9:18, enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, aí ele começa a manifestar, ele está dizendo, olha, eu estou diante de um quadro na minha vida, chegou no ponto final, não tem mais solução, não é? Então ele começa a dizer, naturalmente acabou a minha esperança. Minha filha faleceu agora mesmo, né? Mas ele diz, mas aí ele começa a dizer aquilo que ele está acreditando com todo o coração, né? Creu com o coração, né? Não duvidou, não é por incredulidade, creu com o coração e confessou. Disse a Jesus qual era a crença dele. Veja, ele não está dizendo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Ai, meu Deus, será que vai dar certo, Jesus? Ai, pelo amor de Deus. Ele não está dizendo isso. Ele chega para Jesus o quê? Com certeza. Ele diz, impõe a mão e ela viverá. Muitas pessoas que não entendem a fé dizem que aqueles que exercem a fé declarando aquilo que vai acontecer, acham arrogância isso, dizendo que estamos constrangendo Deus a fazer aquilo que estamos dizendo. Mas não, foi o próprio Jesus que nos ensinou que devemos acreditar no que estamos falando e acreditar que aquilo que estamos falando vai acontecer. Amém? Então esse homem estava exercendo aquilo que Jesus nos ensinou em Marcos 11:23, dizendo, Jesus, você vai vir, você vai impor a mão e ela viverá. E Jesus disse, que arrogância é essa, Jairo? Foi assim? Não, Jesus disse, oxe, vamos embora. Você está crendo com o coração? Vai ser feito assim, né? E Jesus começa a se dirigir
para a casa daquele homem. No caminho, ele encontra a mulher do fluxo de sangue, né? Então, vamos ver o que é a situação, o que dizia a mulher do fluxo de sangue. Verso 19, e Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Olha o que ela diz. Porque dizia, porque dizia, porque dizia. O que ela dizia? Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela não ficou, ai meu Deus, seria tão bom. Ela não ficou assim, não é? Ela não ficou assim, ai meu Deus, será que se eu tocar vai dar certo? Não, ela não chegou para Jesus e perguntou, ô Jesus, será que você poderia me curar? Não chegou com essa postura não. Aqui diz que ela dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela acreditou que aquilo que ela estava dizendo ia acontecer. Ela fez exatamente aquilo que Jairo fez. E qual foi o resultado? A Bíblia diz, Jesus disse a ela, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Então vemos essa mulher que declarou o que acreditava com o coração, deixou essa confiança sair da sua boca, né? E viu o resultado. E a mesma coisa aconteceu com Jairo. Jesus fez exatamente aquilo que Jairo tinha declarado. Né? Então, o que estamos aprendendo? A acreditar que aquilo que nós dissermos vai acontecer. Amém? Agora, claro, isso precisa ter um fundamento na palavra de Deus, né? O que era que tinha em comum Jairo e a mulher do fluxo de sangue, né? Eles sabiam que Jesus era aquele que cura, sabiam que aquilo que eles estavam declarando com a boca deles era da vontade de Deus, não é? Vamos lá em Salmos, em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Né? Outro exemplo de alguém que acreditou no que disse e Deus fez o quê? Deus honrou a palavra dessa pessoa. 1 Samuel 17:45. Aqui é quem? É Davi, não era rei ainda. Né? Davi, porém, disse ao filisteu, naquele combate, né? Um gigante muito maior, né? Batalha teoricamente perdida, porque todo o exército de Israel ninguém se atrevia a enfrentar aquele homem. Mas Davi, né, depois de receber as palavras, porque o filisteu aqui, né, Golias também exerceu a fé dele, dizendo aquilo que ia acontecer. Mas o que é que Davi fez? Davi exerceu a fé dele. E diz assim, Davi, porém, disse ao filisteu. Davi, porém, o quê? Disse. Davi não ficou pensando, Davi não ficou cogitando, Davi não ficou duvidando, Davi não ficou, ai meu Deus, será que é? Não. Davi fez o que, Davi? Disse. Davi falou acreditando no que ele disse. Né? E disse, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Né? Dizendo, você está confiando nos recursos, no seu tamanho e nas ferramentas que você tem. Eu, porém, vou contra ti como? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O que foi que Davi fez aqui? Davi creu com o coração, confessou com a boca e acreditou que aquilo que ele estava dizendo ia acontecer. Por quê? Ele sabia, ele tinha a promessa de Deus, não é? De que Deus ia honrar a palavra dele. Então, o que estamos vendo aqui são o quê? Exemplos bíblicos de que, se nós acreditarmos naquilo que nós estamos dizendo, vai acontecer aquilo que estamos dizendo. Então, vamos aqui em Marcos 4, que diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus. Aqui o título diz, Jesus acalma a tempestade. É aquele episódio em que Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam.
Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse Jesus, dizendo: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o que foi que aconteceu aqui? Jesus acreditou que aquilo que ele disse ia acontecer. Jesus se posicionou em autoridade, né? Jesus disse: acalma-te e emudece. E o que aconteceu? Aquilo que ele confessou, crendo com o coração, aconteceu, né? Mas a grande lição desse versículo aqui, que eu quero trazer para você, é que Jesus estava dizendo que era somente ele, porque era o Filho de Deus, né? Aquele que tinha sido enviado, o Messias, que podia exercer esse tipo de fé? Não. Jesus pergunta: por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Jesus estava querendo provocar uma reação dele, despertando: olha, isso não é porque eu sou o Messias, não. Né? Isso é porque eu sou um homem ungido. Se aquilo que Jesus fez foi como homem ungido, eu e você também podemos fazer. E o apóstolo, Jesus está falando aqui para os discípulos que, olha, isso não é só para mim não, isso é para vocês também. Jesus tinha expectativa de que esses homens manifestassem a certeza que eles estavam dando. Jesus já vinha andando com eles, ensinando que aquilo que você disser e não duvidar, mas quer que se fará o que diz, vai acontecer. Então Jesus estava despertando isso neles, dizendo: olha, não é só para mim não, isso é uma realidade para vocês também, isso é uma lei espiritual, a lei da fé. Então Jesus estava querendo despertar esses homens, mas no final eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Querendo enaltecer, como se isso fosse somente algo para Jesus, mas aqui, eu vim compartilhar com você isso. Quem é você que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque Jesus estava dizendo aqui: olha, não era para eu ter dito esse trabalho não, eu já estou andando com vocês já estão andando comigo há um tempo. Jesus tem expectativa no nosso comportamento, diante de tempestades que se aproximem na nossa vida, em vez da gente questionar se Deus se importa ou não com o que está acontecendo conosco, se Deus vai permitir que a situação nos destrua. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ei, eu tenho ensinado fé para você. Creia que aquilo que você está dizendo vai acontecer. Não chegue para mim perguntando se eu não me importo. Se posicione em fé. Você tem recebido essa verdade, essa realidade espiritual na sua vida. Né? Então, quem é você que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Quem é essa tempestade para afrontar você? A pergunta de Deus para nós hoje é: quem são vocês? Eu já dei a você autoridade, eu dei a você a minha palavra. Eu compartilhei com você uma medida de fé. Por que você não se posiciona? Né? Então, se estamos andando na realidade, se pretendemos responder às situações como Jesus respondeu, precisamos dessa ousadia. Acreditar que aquilo que nós estamos falando vai acontecer. Isso não é apenas para Jesus, né? Jesus não foi apenas... O que ele fez, não fez como Deus, porque aí nós apenas o admiramos, apenas a nós caberia admirarmos a Jesus, como esses homens fizeram, como os discípulos fizeram, mas Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo: olha, assim como eu andei, você pode andar, e se você andar acreditando que aquilo que você está dizendo vai acontecer, né? Aquilo que você está dizendo vai acontecer. Essa é uma lei espiritual. Então, a verdade que eu quero transmitir ao seu coração hoje é: se posicione com certeza, acreditando que aquilo que você está dizendo vai acontecer. Não são apenas palavras que você está jogando ao vento, você está confessando a palavra de Deus. Você precisa saber que você é rei, você é sacerdote, e aquilo que você diz tem autoridade no reino de espírito, né? E Jesus comunicou ao nosso espírito essa fé, essa certeza de que aquilo que estamos dizendo vai acontecer. Você precisa acreditar que o que você está dizendo vai acontecer, e se você tiver ousadia, né? Muitas vezes ficamos com aquela síndrome de vira-lata, né? Mas
mas eu sou uma simples pessoa. Não, você não é uma simples pessoa, não. Você é uma nova criatura criada novamente em Cristo. Você tem a unção do santo dentro de você. Você não é qualquer um, você não é mais um no meio da multidão. Você faz parte de uma nova raça, nascida de novo, para reinar em vida. E só vamos reinar em vida através da fé. Então, creia que aquilo que você está dizendo vai acontecer e você vai ver os resultados de Deus na sua vida.